algumas realidades difíceis e olhando o seu problema sempre com um tamanho maior do que a solução e às vezes até maior do que aquilo que ela acredita. Nós temos visto aqui, semana após semana, esse projeto do Outubro Rosa, onde nós conseguimos ver a importância que é olhar para dentro de si, a importância que é se cuidar, a importância que é se avaliar e ter a esperança, assim como teve a mulher do fluxo de sangue, porque isso faz parte da vida. Realmente nós somos carne e temos que ficar de olho em todas as circunstâncias. E aqui nós estamos vendo uma mensagem muito conhecida, é algo que todo mundo coloca em casa, no carro, principalmente esse versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece e tal. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Só que tem tudo um contexto antes, né? Para chegar a esse tudo posso. E o que tem que nos chamar a atenção, justamente essa percepção. Nós vivemos aqui nesse mundo caído, um mundo de ilusão, um mundo que nós conseguimos ver a piora dia após dia, o ser humano cada vez com uma mente mais, eu costumo dizer, desconfigurada. E isso vai acarretando nas mazelas que não tem como a gente fugir. E eu vejo aqui, através da vida do apóstolo Paulo, a vida de um discípulo, o que isso carrega. Eu tenho que lutar para colocar isso dentro do meu espaço, dentro da minha vida. Imagina você, meu amado irmão, irmã, quando Jesus ele chama os seus discípulos, e também Paulo depois, a vida que Paulo tinha, a gente sabe um pouquinho da história dele. Ele era um fariseu, um homem reconhecido, um homem que tinha condições materiais, era um homem bem sucedido. E no momento que ele tem um encontro com Cristo Jesus, ele precisa mudar totalmente a sua vida. Ele perde o prestígio diante daquele grupo que ele fazia parte. Talvez a condição financeira dele também diminuiu. E ao ponto dele dizer que tudo isso ele considerou como esterco para que ele pudesse ganhar a Cristo. Mas houve uma mudança ali. Houve realidades ali. É claro que, por mais que a pessoa tenha bens, por mais que a pessoa tenha posse, isso não vai impedir de que ela venha viver as mazelas da vida. A grande questão é como nós vamos lidar com isso. E através desse texto a gente consegue aprender muita coisa como servos de Deus. Porque nós vamos passar as situações. Ele está aqui diante, agradecendo àquela igreja de Filipos, porque ele precisava de auxílio financeiro para continuar a sua viagem missionária. E ele traz esse agradecimento e conta um pouquinho do que ele aprendeu, que tem que mexer com a gente para que nós possamos ver também o que nós temos aprendido nessa jornada da vida. É triste ver que as pessoas elas vão passando o tempo, ao invés de ser esclarecidas, elas vão entrando no mundo da ignorância. Aonde aquilo aonde tudo que passou não trouxe nenhum aprendizado. E isso é muito triste, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, pessoas capazes de pensar, de raciocinar, de conseguir colocar uma coisa dentro de uma lógica. E percebemos que isso tem se perdido, e tristemente também dentro do povo de Deus. Porque as pessoas estão passando as coisas, estão vivendo as coisas, estão esmorecendo, perdendo a esperança, perdendo a visão. E aqui ele chega e começa dizendo isso: eu me alegrei pelo fato de vocês se lembrarem a meu favor, em terem mandado aquele suporte financeiro que ele precisava. Naquele momento era uma coisa assim. Ele começa dizendo assim: não é por causa da pobreza, não. Eu não estou agradecendo porque vocês mandaram um reforço financeiro. Não é isso, não é por causa da pobreza. Por que não? Ele começa a discorrer algo maravilhoso. Aleluia. Não é por causa da pobreza, não é por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Aqui ele já começa então mostrando pra gente um outro prisma. Ele está olhando, vamos jogar para a nossa vida o seguinte. Quando ele diz que aprendeu, isso é algo muito importante. Nós precisamos aprender com a vida. Éramos crianças, levados de um lado para o outro, alguns se tornam adolescentes, mas todo mundo vai construindo um degrau de história.
Aí nós somos adultos, já vivemos, passamos por certas coisas, observamos muitas coisas, enfim. Mas aí que está, aprendi. Ele aprendeu, aprendi, aleluia, a viver contente. É interessante porque, meus amados irmãos, nada é por um acaso. O que nós passamos aqui, o que nós vivenciamos aqui, podemos, às vezes é saboroso, às vezes é ruim, às vezes nós não gostamos, mas em tudo nós podemos tirar um grande aprendizado. Só que ele fala algo além do aprendizado, ele fala que aprendeu a estar contente em qualquer situação. É muito bonito porque nós precisamos, às vezes, ressignificar algumas coisas. Não há motivo para que pessoas vivam no mundo da amargura, não há motivo que as pessoas vivam no mundo da tristeza, se elas têm a fé em Cristo Jesus e a esperança em Cristo Jesus. Nós ouvimos aqui, as pessoas vezes se recolhem, mas não, é pouquinho, mas é o que basta. Aquela mulher, aquele tempo todo, padecendo aquele tempo todo, gastando tudo que tinha, 12 anos, perdeu a esperança. Ela precisou ressignificar alguma coisa, não, eu vou lá tocar. Aleluia, Deus. Certo é que tem coisas na vida que já não dá mais para mudar, mas você tem que ressignificar. Tirar a visão dali. Será que hoje, não estou querendo botar pedra no sonho de ninguém, não é essa a questão. Mas também tem coisas que não dá para fazer, não tenho como eu. Não tenho, eu acredito que não tem. Não tem como eu, na idade que estou, com o peso que estou, querer ser um atleta olímpico. Mas eu posso ressignificar isso em ser feliz dando uma caminhada todo dia. É isso que nós precisamos entender. Aí, se eu ficar tentando ficar triste porque eu não consigo hoje ser um atleta olímpico, eu vou ficar num mundo de tristeza, de amargura, porque eu não consigo ser aquilo. Mas não, você não pode ser, você pode mudar o foco da visão. E aprender a se contentar. Estar contente em Jesus Cristo, em saber que em tudo nós podemos aprender. Aleluia. Em tudo nós podemos tirar uma boa lição. E Paulo expressa isso aqui muito bem. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É mudar o foco. Eu estou falando isso, meus amados irmãos, para que o nosso coração sempre tenha esperança. Como cristão, nós não podemos ficar imersos nessa desilusão, focando talvez numa coisa que já não dá. Então foca no que dá. Então faz o que é possível fazer. E ponha nisso a tua alegria, tendo como centro Jesus Cristo. Estar contente nele, estar completo nele, e as circunstâncias serão meras circunstâncias. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu aprendi, nós temos que aprender. Estou contente em toda e qualquer situação, tanto se estar humilhado como também ser honrado. Entende aqui uma visão de antes e depois? Isso aqui também é importante. Eu falava um tempo atrás aqui. Meus amados irmãos, é triste ver pessoas empacadas. Pessoas que estão na mesma situação ali, empacado naquilo ali, e não conseguem deslumbrar um outro horizonte. Precisamos entender o seguinte: nós iremos passar as circunstâncias assim, mas precisamos passar. O mal, ou a dificuldade, ou a situação, não pode ser algo crônico na nossa vida. Não pode ser algo que nós iremos arrastar por décadas, não. Nós precisamos passar. Tem que servir de experiência, e para ser experiência, aquilo tem que mudar. Aleluia. Não pode mais ser como era. Eu sei ser honrado, mas também sei ser humilhado, mas também sei ser honrado, porque a humilhação tem que passar. Aí eu te pergunto, talvez, por que não passa? Porque talvez nós não estamos aprendendo com a vida. Talvez a vida não está nos ensinando nada. Estamos apenas vivendo, sobrevivendo e não sendo alguma coisa. E é isso que tem que entrar dentro dos nossos corações. Quando o salmista diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, ele está dizendo o seguinte: mudou. Aleluia. Mudou, passou. Glória a Deus. Tem que passar. Se não passa, por que não passa? Porque eu não estou ressignificando a visão. Eu estou preso ainda numa coisa e não consigo tirar o meu foco dali, me entristeço, me frustro, naufrago. Para!
Muda a cabeça de lugar, tira dali, começa a ver outras possibilidades, e aquilo vai passar. Aquela dor, aquela frustração morreu, porque você agora tirou uma nova realidade, tem que passar. Eu sei ser isso, mas também sei ser aquilo. Sei ser humilhado, sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, volto a dizer. Para que se torne experiência, aquilo tem que passar. Enquanto aquilo não passa, aquilo não vai virar experiência, vai continuar sendo vivência. Eu te pergunto, até quando vais viver dessa maneira, desse pensamento, dessa forma, com essa cabeça? Até o dia que tiver numa horizontal? Para quê? Se nós, como servos de Deus, pessoas pensantes, podemos buscar soluções. Até o animal irracional, diante de uma situação que ele esteja ali colocado entre as paredes, ele procura uma solução. Aí a gente pensa, as pessoas humanas estão ali paradas no tempo, presas, não sei. O que está faltando? Está faltando aprender. Está faltando buscar satisfação em Cristo Jesus. Está faltando meditar na palavra dele. Porque a gente vê tantos homens que passaram experiências dentro da Bíblia, passaram experiência. Nos ensinam hoje alguma coisa, mas porque passou. Eu tenho experiência. E é legal isso. Você poder sentar para alguém e falar, eu vivi isso. Como é que você conseguiu sair disso? Eu fiz isso. É uma experiência. Experiência não é só uma questão de idade, não. A pessoa tem 500 milhões de anos, mas, sei lá, a cabeça não permite avançar. Mas nós temos que trazer essa esperança para o nosso coração. Olha, Paulo, eu sei o que é isso. Passei. E é isso que tem que bater no nosso coração. Nós precisamos passar. Glória a Deus. Passa disso. Mas eu não consigo, da minha força eu não tenho que fazer. Então você entrega na mão de Deus, mas sai daí, camarada. Senão o tempo não para. Rapidamente, agora já estamos no final do ano. Parece que nós estamos aqui ceando ontem. Aí o tempo passa, não para e não muda. É muito duro olhar para alguém e falar assim, essa mesma pessoa que está aqui é a mesma pessoa que estava há 10 anos atrás. Sem evolução, sem crescimento. E eu não estou dizendo crescimento, hoje infelizmente por causa do egoísmo, da ganância das pessoas têm, elas só avaliam o crescimento em dinheiro no bolso. Não é nada disso. É o crescimento como ser humano, crescimento de mente, de visão, crescimento de propósito. Você olhar na pessoa, pode não ter nada, mas ela já ressignificou. Eu não quero mais ser rico, não, eu quero ser feliz. Eu quero aproveitar o que tenho. Glória a Deus, aleluia. É isso que é mudar o foco da situação. É isso que é começar a passar das circunstâncias para começar a ter experiência. E a experiência ela é valiosa. Aleluia. Porque ela te mostra como não mais errar. E ela também é tão valiosa que você pode ajudar alguém a não passar por aquilo que um dia você passou. Então ele está dizendo aqui, em tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência. Tanto ter fartura, como fome. Assim, de abundância como de escassez. Tem experiência. Interessante o seguinte. Não é só experiência boa, não. Experiência de ter fome, escassez, mas de ter abundância. Mas você consegue entender que ele passou? Aí você hoje talvez está numa situação um pouco difícil, mas você já teve uma situação difícil lá atrás, você não saiu. Você já tem experiência. Lá atrás eu passei por um perrengue, graças a Deus eu saí. Já tem experiência de como saiu, executa diferente da mesma forma, sai de novo, mas sai. Aleluia. Não fique empacado numa realidade se você tem a mente do Senhor Jesus Cristo. Comece a ter experiência, comece a ter uma vivência de vida de fato, de sair da circunstância, para poder conseguir traçar o caminho. Eu sei ter isso, mas não sei ter. Porque existia um pensamento filosófico estoico naquele tempo, que era o seguinte: o homem ele era autossuficiente. Não é tão diferente de hoje, né? As pessoas sempre se entendem muitas vezes como autossuficientes. É o meu eu, é o que eu tenho, é o que eu faço, é o que eu posso, é a minha mente, é o meu raciocínio, é a minha inteligência. As pessoas continuam
ainda com esse mesmo pensamento filosófico. E Paulo vem aqui dizendo algo que destrói esse pensamento filosófico. Mas por quê? Porque ele aprendeu. Glória a Deus. Aleluia. Ele aprendeu como ser humano que sozinho ele não consegue fazer nada. Aleluia. Ele aprendeu como ser humano que ele é frágil e fraco. Que ele vai passar, às vezes ele pensa que está bem, daqui a pouco ele passa por um momento difícil. Ele aprendeu que a vida ela é um mundo de fases. Ele aprendeu o valor que o outro tem, principalmente o valor de depender do Senhor. Porque esse pensamento autossuficiente, ele fala o seguinte: eu tudo posso. Eu tudo posso não é na minha força, eu tudo posso não é na minha inteligência, eu tudo posso não é nos bens que eu possuo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E a beleza é essa. Mas quem é que Deus vai fortalecer? É qualquer um? Não. Quem é que vai receber essa força? Aquele que se aproxima, aquele que entende que precisa achar contentamento em Deus. E ciente dessa verdade. Quando o Paulo disse que considerou externo, ele considerou mesmo. Para poder ganhar a Cristo. Aleluia. Ser fortalecido é a chave. Porque a vida é uma fase. No momento ruim você precisa de força. Glória a Deus. Aleluia. No momento de dificuldade você precisa de ânimo. No momento de desespero você precisa de esperança. E quem é que vai te dar? Talvez ninguém vai poder te dar, mas Jesus vai te dar. Ele me fortalece. As pessoas infelizmente querem viver na sua autossuficiência. Viver uma vida à parte de Deus. Aí no momento que vem as situações, a pessoa emudece. Porque nós, meus amados irmãos, possamos sair daqui essa noite com esse pensamento. Não fique empacado, não. Ressignifica. Talvez você está insistindo numa situação que não dá mais para resolver. Então fica aí a tolice. Procura deslumbrar um outro horizonte. E também procura aprender o seguinte: como servos de Deus, nós não podemos ficar parados no tempo. Que nós possamos sempre buscar mudar, buscar passar, buscar ter experiência, buscar ser instrumento na mão do Senhor para aquele que está passando o que tu já passou lá atrás. Ainda mais nesse mundo que as pessoas estão sem referência de nada. E poder falar com poder, com autoridade, que você tudo pode, não é por causa do que você tem, eu posso porque Deus me fortalece. Aleluia, Deus. Então, amado irmão, talvez está faltando força aí, mas tem esperança. Joga isso para dentro do teu coração. Procura ver aonde você pode desfocar do que está te prendendo, te atrapalhando. Deixa Jesus Cristo te fortalecer. E o fortalecimento começa aqui, ó, Aleluia. Glória. na mente. E é triste ver como realmente as pessoas estão desconfiguradas. Porque não estão conseguindo pensar com a mente que é a mente de Cristo. Então, que esse não é uma simples frase de efeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Ela vai ter valor na vida daqueles que estão buscando proximidade com Deus e começando a entender, aprender com o que a vida tem para oferecer. E eu vejo na vida de Paulo, e termino aqui no seguinte: o que fez um homem fariseu, rústico, um homem que levava tão a sério, ele excedia acima dos da idade dele, deixar aquilo tudo através de um encontro que ele teve no caminho de Damasco. E tive a inteligência e sabedoria de Paulo ali. Quando ele teve aquele encontro, que ele viu que aquilo era diferente, ele falou: o que farei, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus quem tu percebes. O que farei? Entra lá na cidade, eu vou te dizer. Pronto, acabou. Mudou. O triste hoje é que Deus fala, a gente finge que não ouve. Deus manifesta as coisas, a gente finge que não vê. Porque procuramos ainda fazer a nossa vontade. E desse jeito, não tem como a gente chegar a lugar nenhum. Então, que nós possamos nos fortalecer no Senhor e deixar que Ele traga sobre as nossas vidas essa verdade. Para que no momento de dificuldade, de qualquer situação,
nós possamos falar assim: eu passei, mas não passei porque eu sou autossuficiente, porque Deus me fortaleceu. Oh, glória! E isso agora vai ser uma experiência no meu currículo, na minha história, na minha vida. E quem sabe eu consiga também ajudar os outros quando eu enxergá-los. Então, meus amados irmãos, pense sobre isso. Comece a ressignificar alguma coisa. Saia do lugar que ofusca a tua visão. E comece a buscar o caminho do contentamento em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então,